Então, vamos lá. Só tem 8 participantes, mas vamos dar início, porque a professora Cristina Muccioli tem as suas coisas a fazer e vamos iniciar. Muito obrigado pela sua presença, professora Cristina. A professora Cristina já foi chefe da Sociedade Brasileira de VEIT, está sempre muito presente. Vocês, no futuro, vão ver no Congresso Brasileiro da nossa Sociedade de VEIT, no CBO, faz parte da Escola Paulista de Medicina, do Departamento de VEIT. Então, muito obrigado por estar aqui conosco, Cris. Obrigada pela oportunidade de aprender com vocês. Ela é uma super expert em toxoplasmose, nós aqui vamos aprender. Então, vamos lá. Cíntia, compartilha a tela. Compartilhar tela. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ficou ótimo. Direitinho? Não, ficou ótimo. Pensar que não fosse ficar. Pode começar? Só um minutinho. Deixa eu tirar uma fotinho só para registrar, Cíntia. Isso, ficou ótimo. Vamos dar seguimento. Vai. Bem, então, meu nome é Cíntia, sou residente do 3º ano do CEPOA. A nossa moderadora é a doutora Cristina Muccioli, professora adjunta docente de oftalmologia, coordenadora da graduação e chefe do setor de pesquisa clínica da Unifesp. O orientador é o doutor Francisco, chefe da UVEIT e doenças autoimunes do CEPOA. E o meu tema hoje é o VEIT por toxoplasmose. Bem, então, uma rápida introdução, né, sobre a toxoplasmose ocular. O agente etiológico é o Toxoplasma gondii, que ele é um parasita intracelular obrigatório. A toxoplasmose é a maior causa de uveíte posterior infecciosa, é a causa mais comum de retinocoroidite infecciosa em humanos. Em relação à epidemiologia, ela é uma zoonose de distribuição no Brasil e tem uma alta prevalência no nosso país. Está tendo festa na casa da Daniele. Uhum. Em relação ao hospedeiro, né? Então, a gente tem o hospedeiro definitivo, que é o gato, e a gente tem o hospedeiro intermediário, que é o homem, né? Os humanos, aves, roedores, porcos, ovelhas, enfim. E a gente tem o toxoplasma, propriamente dito, a gente tem 3 apresentações, que é o cistos, né? Taxoíto e bradyzoíto, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente na fase de transmissão. Então, a gente tem um esquema aqui do CDC falando sobre o ciclo de vida e transmissão, mostrando que, na realidade, a gente pode ter algumas formas de contaminação, né? Então, pode ser pela ingestão de oocistos, porque, na realidade, esses oocistos, eles são produzidos de forma sexuada no intestino dos gatos. Então, esses gatos, eles vão eliminar nas fezes no ambiente, contaminando a água, né? Jardins, caixas de areia, e outros animais podem ter contato com esses oocistos e ingerir eles. Na ingestão dos oocistos, a gente tem a forma assexuada, produzindo os taxoítos, né, que vão contaminar, por exemplo, porcos, carneiros, que podem ser ingeridos, consequentemente, por humanos, né? Então, a gente pode ter essa infecção, né, essa contaminação pelos oocistos ou mesmo pelos taxoítos.
E também, assim como de forma congênita, e a transmissão também sanguínea, que é um pouco mais raro, questão de transfusão sanguínea, transplante de órgãos, é um pouquinho mais raro de acontecer. Mas Então, volta o slide, por favor, porque a professora Cristina quer fazer uns comentários. E aí, Não, Cris? não, tá perfeito. Só estava querendo saber de você se era para eu fazer as intervenções ou comentar alguma coisa no final. Não pode fazer Mas é isso mesmo. Vou aproveitar para lembrar vocês aqui da importância, então, né, da gente saber que a carne da vaca, né, essa carne que a gente compra congelada ou compra tratada ou que a gente compra uma carne de boa qualidade, ela oferece muito pouco risco para a gente, especialmente porque ela, além dos cuidados todos de tratamento e tudo, ela fica congelada em muitos casos. E isso protegeria, então, essa cadeia de transmissão. Mas lembrando que aqui entram, né, os hábitos de higiene, que são muito importantes, especialmente em países em subdesenvolvimento, além do que no Brasil e aí no Rio, vocês têm, né, o campo de Goytacazes aí, que é onde tem a transmissão endêmica pela água, né? Eu não sei alguém que já foi aí para esse lugar para conseguir ver como é, mas assim, é um esgoto a céu aberto, né? Cheio de gato, cheio de coisa, então assim, há um risco muito grande da água não clorinada, né, não tratada, que oferece aí esse risco. Lembrar, aproveitar também para dizer, né, que o coraçãozinho de frango é uma bomba de toxoplasma, né, para aqueles que adoram um churrasquinho. Eu sou vegana, então, estou feliz, mas eu posso ser afetada pela água ou pelas frutas, verduras mal cozidas ou mal lavadas, né? Então, assim, é interessante a gente ter essas coisas em mente. E aqui eu aproveito para lembrar de um caso. Eu sou uma contadora de casos agora, então, se eu estiver falando muito, o Francisco corta meu microfone aí, tá bom? Onde Pode continuar. uma grávida veio ao meu consultório, quer dizer, ela não estava grávida, ela já tinha tido um nenê, e o nenê veio para uma avaliação, e ela me contou a seguinte história, que ela estava grávida de 7 meses, aí ela adotou um gatinho de rua, ela mora num sítio, tem horta, é natureba, cuida da terra, não sei o quê, e ela perguntou para a ginecologista, para a obstetra, né, que estava acompanhando, não tem problema eu adotar esse gato? Problema nenhum. Então, problema nenhum, criança não foi alertada, a criança nasceu com tóxico congênita, lesão macular bilateral. Então, assim, é muito complicado a gente não saber orientar um paciente, né? Então, lembrando aqui desse ciclo de transmissão, a gente tem que ter, para quem quiser, você está mostrando imagem do CDC aqui, mas o Ministério da Saúde ele tem lá todas essas recomendações, né, para as grávidas, inclusive é um manual, né, para os obstetras, que eu acho que é um manual que ninguém lê nem leva em consideração. Mas, enfim, vamos adiante, senão eu falo muito. Então, para gravar, principalmente, né, Cris, no nosso país, ele é endêmico por causa da contaminação da água. Os alimentos que a gente come são lavados por essa água, os vegetais que a gente come às vezes na rua, e a carne mal cozida também, que acontece muito no churrasco do dia a dia da nossa família, das E do várias porco, né? famílias. Do porco, né? Lembrando que lá em Erechim, que é um laboratório para toxoplasmose, nós fizemos até vários trabalhos lá, mas um com língua e diafragma de porco para procurar cisto de toxoplasma.
E assim, a coisa é violenta, então é importante. Agora também vou fazer um merchan aqui, que é o trabalho da Emiliana, porque nós estamos fazendo um epidemiológico nacional exatamente para entender o que acontece no Brasil, porque muito da nossa fala, da nossa informação, ela vem de achismo, né? Então, por exemplo, eu falo, olha, no sul é mais grave, no norte é uma toxo diferente, mais grave, mas na verdade a gente não sabe. Então, eu convido vocês também, eu não sei se vocês já estão participando O desse nosso trabalho, serviço está participando. O nosso já serviço está, está participando, tá? que vai ser um trabalho mega importante também para a gente exatamente saber essas coisas, né? É a nossa epidemiologia. Enfim, seguimos. Certo. Então, em relação à transmissão vertical, a mãe adquire a doença na gestação, né? Mas muitas vezes essa mãe ela é assintomática. E a taxa de transmissão ela ocorre principalmente no terceiro trimestre de gestação, sendo que no primeiro trimestre é evidenciado que 10% dos casos ele pode levar à morte fetal. Então, em relação às formas clínicas propriamente ditas, a forma subclínica ela é a mais comum, tanto na doença adquirida quanto na doença congênita. Em relação à forma ocular, né? Ela atinge o olho através da circulação sanguínea a partir do parasita livre, né? Então, dentro dos leucócitos que circulam, né? E até pelo nervo óptico mesmo. E a retinocoroidite, ela ocorre em mais de 75% dos infectados. Então, a gente também tem os aspectos sistêmicos, né? Então, a gente pode ter a forma congênita, como eu disse no slide anterior, lembrando que a gravidade fetal ela está relacionada com o momento dessa infecção, o momento de gestação dessa infecção. A gente também tem a infecção pós-natal. Ela representa mais de 50% dos casos de toxoplasmose na infância. E a gente também tem a forma adquirida, né? E aí a gente separa os imunocompetentes dos imunossuprimidos. Lembrando que os imunocompetentes, ele tem uma forma muito mais comum, uma forma subclínica. Então, esse paciente imunossuprimido, ele pode sim ter apresentação de pneumonite, a corioretinite, meningoencefalite, pode ter outros aspectos sistêmicos que muitas das vezes o imunocompetente ele não vai apresentar. Então, Cris, eu gostaria desse slide você comentasse essa questão de cada tópico desse para a gente, só para fortalecer a eles, né? Uma questão sucinta de congênita, qual o momento, infecção pós-natal. Então, na realidade, o importante da gente guardar é a classificação. Tanto a congênita quanto a adquirida, ela pode ter a forma ocular precoce ou tardia. O que é isso? Você pode ter a doença concomitante com a infecção congênita ao nascimento, logo no mesmo tempo, ou você pode ter alguns anos depois. A mesma coisa na forma adquirida. A gente pode ter a manifestação junto com a forma ocular, junto com a forma adquirida, que não é o mais comum de acontecer. Geralmente, menos que 20%, 29% no máximo, vai ter associação de infecção sistêmica aguda com manifestação ocular, ou então, de novo, congênita precoce ou tardia, manifestação ocular, ou adquirida precoce ou tardia também. A relação imunocompetente com imunossuprimido, ela assim, a gente não viu, né, no caso de doença ocular, a gente não tem informação de que os pacientes com AIDS, por exemplo, eles desenvolvam ou imunodeficiência de outra natureza, né? A gente não tem a informação que eles desenvolvam a doença mais do que os imunocompetentes. Porém, o que a gente sabe,
que a gente conhece é que a manifestação ela pode ser diferente. Então, muitas vezes, em vez de ter uma lesão, são várias lesões, ou às vezes lesões que se assemelham muito à necrose aguda retiniana, às vezes lesões ativas bilaterais. Então, assim, isso não é comum no imunocompetente. Não que não aconteça, porque tem muita. Tóxico é assim, é uma caixa de Pandora, né? Você abre e nunca sabe o que você vai encontrar. Porém, não é a rotina. Então, assim, a diferença no imuno competente para o imunodeprimido é a forma de apresentação que a gente vai ver nesses casos, né? Então, assim, é importante guardar esse conceito aí. Obrigado. Seguindo. Obrigada. Então, em relação às manifestações oculares, né? Então, de 20% a 60%, então, a toxoplasmose, perdão, ela representa 20% a 60% de todas as uveites posteriores. Em relação ao nervo óptico, existe uma invasão direta ou por contiguidade do foco de retinocoroidite justapapilar. Em relação às formas congênitas, existe uma predileção pela mácula e a reativação de uma cicatriz que normalmente vem acompanhada de focos satélites. Então, voltando aqui, Então, o mais frequente, só um minutinho, voltando aqui, Cris, o mais frequente, na grande maioria dos casos do cotidiano da gente, é a reativação de uma cicatriz, ou não? Na realidade, é assim, o mais comum, pelo menos o descrito como o mais comum, é a lesão satélite, né? E aí o foco novo, geralmente, ele se desenvolve adjacente a essa cicatriz. A gente vê na forma congênita realmente uma predileção pela mácula, quer dizer, muitas vezes mácula e nervo, que é um horror, né? É muito mais raro a gente ver a doença no nervo, mas quando acontece, às vezes é muito complicado. Recentemente, quer dizer, eu ainda estou cuidando desse paciente, mas ele teve uma toxo adquirida, ninguém fez o diagnóstico, internou em um super bom hospital aqui paulistano, teve uma baixa de visão, o neuro veio cheio de amor para dar, falou, neurite, dá-lhe pulso, não melhorou. Outro pulso, não melhorou. Corticoide oral, alta dose. O que essa criatura tinha? Tóxico. Fez lesão macular, aquela lesão que nem é tão grande, e também com todo o corticoide que ele tomou, nem fez tanta sujeira, mas ela foi na fóvea. Assim, é muito complicado. Então, assim, a gente tem que ter uma coisa importante, vocês que estão começando a percorrer essa estrada aí, a tóxico ela é muito frequente. Então, assim, errar pensando que é tóxico, errou pouco. Então, assim, é melhor achar que é tóxico e já tratar e depois pensar no resto da brincadeira do que fazer um diagnóstico desse e colocar a visão do paciente em risco, né? Então, assim, também lembrar, né, das criancinhas, fazer o diagnóstico, fazer a avaliação do fundo de olho. Eu, particularmente, eu sigo uma rotina de atendimento, como a gente usa pelo protocolo, né, 1 ano de tratamento para essas crianças com toxicogênita, eu vejo todo mês, uma vez por mês, até o primeiro ano de vida. Depois, se elas não têm nada, ou se tem lesão cicatrizada, eu vou pensando como eu vou fazer daí para frente. Por quê? Criança não sabe falar, não sabe dizer que está vendo mosca volante, não sabe nada, a única coisa que às vezes pode fazer é não reagir à luz ou então esfregar o olho. Os pais também não sabem ver, então é melhor a gente pecar pelo excesso do que pela não avaliação, né, dessas crianças. Então, aí eu vou citar aquilo que eu te falei, Cris,
da criança de 12 anos de idade, que demorou a chegar a mim, que tinha uma lesão de nervo óptico, que fizeram um corticóide para a criança. Logo depois, ainda fez uma estrela macular. E aí aquela questão, a criança tinha história de como estar com o gato, tinha tido a arranhadura do gato. Aí eu pedi para a Ana Bencardi para fazer teste de Bartonella, mas mesmo assim, Bartonella e toxo, todos os dois são tratados com Bactrim-F, né? Ok? Então a gente já vai pegar ali, já pegou uma área nobre que é o nervo, já está fazendo uma neuroretinite, uma estrela macular, graças a Deus a mácula não fez edema macular, e aí, nisso, aquele corticóide, a criança já estava meio quase com xingoide, gordinho, mais gordinho, e aí, né, vem com IgM positivo, olha isso, que raridade, IgM positivo para tóxico e IgG também já subindo para tóxico. E esperou o tempo de Bartonella, e aí deu negativo para Bartonella. Então, nem toda, como eu te perguntei, qual a pergunta? Nem toda estrela macular é toxoplasmose, que a gente tem isso na mente. Isso. E aí, o seguinte, como os residentes novos estão entrando, os R3 estão saindo, mas aqui os R2, R1, 2 e 3 levem para sempre. Toxoplasmose não é aquela formulinha que já deixa no computador para a gente. Né? Você já sai desmamando corticóide na segunda semana, então não sabe quanto usa, e aí é Bactrim-F, 30 dias e acabou. Não esperou nem ver a lesão cicatrizada para você começar a desmamar, deixar dias alternados Bactrim-F, começar a desmamar o corticóide, meio miligrama por quilo de peso, porque a experiência, eu concordo, eu sigo a linha da Escola Paulista de Medicina e da Cristina, que é uma doença infecciosa, mas que tem uma reação inflamatória muito intensa. Então, precisa do corticoide, sim, e que seja não na dose imunossupressora, na dose, em dose anti-inflamatória, 0,5 miligrama por quilo de peso. Você não concorda, Cris? Essa 100%. retirada, esse desmame deixa com vitro turvo, fibrótico. Sem contar que essa coisa que você falou, que é muito importante, essa fórmula pronta no computador e que já fala primeira semana isso, segunda aquilo, não sei o quê, isso é uma bobagem, porque a gente é caso a caso, a gente tem que individualizar e tem que acompanhar o paciente. Tem paciente que em uma semana está bom, tem paciente que em 2 meses não está bom. Então, assim, além do que, isso aí induz ao quê? Ao paciente fazer uma forma, às vezes, crônica, de difícil tratamento, ou fazer aquele monte de recidiva, que a gente não entende. Por que está fazendo tanta recidiva? Uai, está na cara, porque você nunca tratou direito. Então, assim, não pode ter a fórmula mágica em casa. Não, mas eu sei, a gente está lá na residência, não tem tempo, não pode voltar, não pode... não sei. Isso é outro problema, mas o correto é fazer isso que o Francisco falou. Além do que, né, eu vou aproveitar agora o meu amigo aí, Francisco, de tantas aulas de imunologia aí com o Mira, né, Francisco? Não é porque na bula do Mira está escrito que é a única medicação aprovada para tratar o veite, que tem que ver o veite tratar o Mira, né? Porque a gente vê esses escândalos. Eles vendem no marketing isso e reforçam para o Acabou. reumatologista. Acabou. Então, Essa coisa horrível. aí obriga a gente a ter no nosso PCDT a liberação na Anvisa só desse remédio. E não é. É o que eles sabem, eles têm a aula de DIMAR de biológico, que o VIT é um leque abrangente. E cada tipo de doença, Cris, você é experiente nisso, você também sabe, né? Cada doença que é autoimune, imunomediada, ela tem um biológico específico. Agora, Coisas do marketing que a gente vai passar. O Mira para tóxico, não, né? Vamos adiante. Vamos adiante, seguimos, vamos lá. Tá certo.
Então, em relação às manifestações oculares, os sinais e sintomas variam pela localização e ou gravidade. Então, o paciente, ele muitas das vezes refere moscas volantes, refere diminuição da acuidade visual e apresentação ocular. Então, principalmente a uveíte posterior, né, acometendo retina, e úvea. Pode também acometer ter a uveíte anterior ou mesmo a panuveíte. Então, aqui tem um erro agora, volta esse slide, vamos corrigir. Na realidade, a toxo ela é uma uveíte posterior. E aí, por que ela é uma uveíte posterior? Porque o foco primário dela está no segmento posterior. Então, pela classificação do IUSD e a nova classificação, né, do SAM, a gente tem que ter isso bem claro. Então, assim, uma uveíte, a toxo é sempre uma uveíte posterior, porque a gente sabe que o foco primário de infecção dela está no segmento posterior. Ela tem, às vezes, ela é acompanhada da reação inflamatória de segmento anterior, naquele fenômeno do spillover, né, que é onde as células inflamatórias elas migram para a câmara anterior. E no caso de uma panuveíte, a panuveíte é aquela uveíte onde nós não conseguimos definir aonde está o foco inflamatório primário. Então, é um erro, pegadinha de questão de qualquer prova, porque a toxo é uma uveíte posterior. Ponto. Acabou e no discussions, ok? Então, é um erro falar que ela pode se Olha a apresentar como dica uma da panuveíte. prova, Cris. Olha a dica da prova do CBO. É isso aí. O Gravar que isso. vai ficar sabendo. Então, vamos, seguimos. Então, 25% dos pacientes eles apresentam perda visual permanente, muitas das vezes por lesões maculares, envolvimento do nervo óptico, oclusão vascular, descolamento de retina seroso, regmatogênico e tracional. Então, aqui a gente tem algumas imagens para exemplificar, né? Então, na figura A, a gente tem uma lesão satélite típica adjacente a uma antiga cicatriz. A imagem B tem 2 pequenos focos ativos e o C tem um haze vítreo severo com aparência de farol de neblina. É mais para exemplificar. Então, aquilo que a Cris falou, volta. Ali, ó, foi andando, foi andando, foi andando, foi andando, chegou na mácula. Entendeu? É isso que a gente não quer, né, Cris? Aí, assim, esse exemplo aqui do A e do B, né? O C eu não estou localizando aí. O A e o B mostra exatamente o paciente que a gente tem que dar a profilaxia. Aquele cara que é bom manter ele por um tempo com um Bactrinzinho aí 3 vezes por semana. Por quê? Esse aqui, o cara da lesão A, ele já tem uma lesão que foi na mosca aí, mas um pouco ela está na fóvea. Essa lesão pequenininha aí da mácula, talvez ela seja pior do que as outras lesões dele. A mesma coisa no B aqui. Esse cara aqui, ó, ele fez uma aqui entre o nervo e a mácula. Mas isso aqui, esse monte de lesão aí, pode fazer o quê? Membrana, herpes subretiniana, pode fazer hemorragia, pode fazer edema de mácula, e assim, é muito complicado você tratar essa lesão aqui. Então, como o Francisco falou, corticoide. Por que a gente usa corticoide? Para diminuir, poupar, né, a área de retina saudável aí, para a gente poupar dano, e diminuir a opacidade vítrea e a inflamação. Então, o corticoide é sempre... o corticoide é o bombeiro, né? Ele vai lá e apaga o incêndio. Depois a gente vê o resto que faz. Então, assim, vale a pena nesses casos, mas esse é o caso que a gente acompanha de perto, porque esse cara está com risco de perda de visão, tá? Então, gente, guardar na cabeça. A gente tem que avaliar
cada caso e julgar aqueles que acabou o tratamento, mas dar seguimento de acompanhamento, que acompanhar também é tratar, não é só dar remédio, e também acompanhar e dar medicação preventiva para que ele não venha a ter, porque ele tem um risco potencial de ter, ou já está numa área nobre, com vários focos satélites caminhando para o nervo óptico ou para uma mácula. Então, isso tem que guardar em mente, né? Entender. Oi, Isabela. Professor, Francisco, deixa eu te fazer uma pergunta. O Luquinhas, quando chegou para você, ele estava com esse resvítrio, com essa aparência parecida da C? Não, o Lucas, Cris, o Lucas é a criança com infecção Aquele que você falou. primária. Isso. A Isabela, que está conduzindo o caso junto comigo e outros residentes também. O Marlon também viu, outros Lucas também viu. Então, vários residentes viram, né? Não sei se a Cíntia viu, mas é uma criança de 12 anos de idade, Isabela, que chegou a mim já com corticoide. Então, muito provavelmente, ele não fez tanta inflamação vítrea. Ah, sim. E tinha iniciado Bactrim um pouco antes de vir a mim, mas chegou tardiamente. Inicialmente... Um parênteses aqui, porque a Isabela, né? Isabela, qualquer uveíte que tem inflamação no segmento posterior, você pode ter o edema de mácula, não é só na arranhadura do gato. Então, assim, existe uma confusão muito grande de ver estrela macular e achar que é a arranhadura do gato. Então, assim, cuidado com isso. Como eu falo quando eu vou discutir caso, para cada diagnóstico, ainda que seu primeiro diagnóstico seja tóxico, que tem nesse caso aqui, vamos dizer, do sujeito A, é tóxico, legal, mas você tem que ter pelo menos 5 diagnósticos diferenciais na sua cabeça, porque pode não ser. E aí, você não sabe mais tratar? Você não sabe o que vai fazer? Então, assim, é muito importante lembrar que inflamação no segmento posterior, ela pode evoluir com... Às vezes, você tem um cara que tem BC e ele faz uma estrela macular. Ele não tem arranhadura do gato, ele tem inflamação na retina. Né? Então, assim, cuidado com esse conceito aí de achar que a arranhadura do gato, a lesão patognomônica, não é, ela é sugestiva de. Tá? Tá bom, professora, obrigada. E aí, Isabela, só continuando. Aí, Cris, para você entender, como a criança apresentava uma papilite, já deram dose imunossupressora de corticoide, até chegar a mim, aí foi evoluindo o quadro, Isabela. Então, acho que isso daí foi o porquê da justificativa de não ter tanta vitreite, porque você via o fundo do olho claro, Cris. E ele foi evoluindo gradativamente quando chegou, né, que as fotos seriadas dele, né, porque chegou com uma papilite, vou pedir exames, a criança já cheia de corticoide e ainda sem Bactrim F, e com a história de arranhadura do gato, né, puxava o rabo do gato, estava com as pernas arranhadas. Né? Então, vamos lá. Né? E aí foi evoluindo, será que é? Então, vamos tratar com o mesmo medicamento que trata as duas coisas. E que, para nossa surpresa, né, Isabela, quando a gente fez a retinografia, a retinonge depois, é que surgiu a estrela macular. Primeiro era a papilite. Ele mas, já enfim, com a face corticoide. Isso. Então, por isso que ele não fez uma vitreite, porque ele iniciou um quadro primeiro com o nervo óptico acometido. Tá. Depois é que ele acometeu o feixe papilomacular até atingir a mácula e fazer a estrela macular, que foi a progressão do próprio parasita e da reação inflamatória.
que aí sim abriu o quadro clássico, né, de neuroretinite, onde se suspeita de arranhadura do gato, já que a criança já tinha arranhadura do gato, uma questão clínica, mas que nas provas de exames complementares não foi mostrado isso. Tá bom. Mas o importante foi desmamar o corticoide de dose imunossupressora e manter o Bactrim F aguardando os exames, e ele está vendo melhorando, né, Isabela? Sim, tá. Ele tá melhorando. Ah, então tá ótimo. Seguimos. Obrigada, professor. Então, nesse quadro aqui, a gente vê a toxoplasmose congênita, tem uma lesão retinocoroidiana típica em roda de carroça, também para exemplificar. E nessa imagem, a gente vê que no olho esquerdo apresenta uma lesão macular, borramento de disco. Na imagem B, tem 2,5 meses de tratamento, mostrando a consolidação dessa lesão macular. No C, o ACT inicial com a lesão cororetiniana de espessura total. E no D, após tratamento, consolidação da lesão cororetiniana com a membrana EP. O que até a doutora Cristina tinha comentado sobre a membrana EP também, em relação à lesão. Bem, então, o diagnóstico, né? Então, muito importante a história clínica, entender o que né, o paciente vem passando, se ele teve contato com esse gado, com alimentos mal cozidos, né? Enfim, uma história clínica bem feita, exame oftalmológico completo, visualizar o aspecto da lesão, né? E aí lançar a mão também de alguns exames complementares, como o ultra, retinoangiografia e o OCT. E aí Posso também... falar? Pode, lógico. O diagnóstico é clínico. Mesmo essa história clínica bem feita, realmente ela é super importante porque ela vai ser usada para excluir outros diagnósticos diferenciais. Mas é muito difícil você fazer um diagnóstico quem foi que induziu aquela toxo, ou quando que ele pegou aquela toxo. Por quê? Porque geralmente a forma que a gente vai ver é aquela adquirida com manifestação ocular tardia. Então, assim, não é concomitante ao momento que ele teve a toxo aguda. Outra coisa também é lembrar que nenhum dos exames que a gente está falando, exames de oftalmologia, eles fazem diagnóstico de toxoplasmose ou de qualquer outro veículo. O ultrassom, a retina, o OCT, eles fazem diagnóstico de complicação de qualquer uveíte, mas eles não são bons para diagnóstico. Então, não se deve pedir uma angiografia. Bom, eu no meu consultório não ando pedindo nem angiografia nem para vasculite, que eu peço angio-ACT, porque ela usa contraste, é um exame invasivo. Eu reservo para casos altamente complexos uma angiografia. Porém, nem o ultrassom, nem a retina, nem a angiografia, nem o ACT, eles fazem diagnóstico de toxoplasmose. Eles fazem diagnóstico de complicações de toxoplasmose. Ok? Então, assim, só para ficar claro o conceito, o diagnóstico é clínico. O diagnóstico é assim, dilatou a pupila, bateu o olho, viu a lesão, é tóxico. Retinocoroidite exudativa, com ou sem lesão cicatrizada adjacente, é tóxico. Pode tratar, está autorizado. Certo, E, obrigada. além de tudo, no mundo real, muitas das vezes a vitreite é tão intensa que você não vê nem o fundo do olho. Não é isso, Cris? A ultrassonografia te ajudaria a ver a vitreite com focos da onde está saindo a turbação vítrea, onde está impregnado na retina. Isso só te ajudaria. Mas voltamos a falar. A história clínica e o exame oftalmológico completo, ele é soberano. O restante dos exames eles são chamados complementares, por isso que eles são complementares. Certo. E os exames laboratoriais também que ajudam. Então, tem a sorologia, né? Os anticorpos para toxoplasma, IgG detectáveis após 1 a 2 semanas de infecção.
E a positividade no anticorpo IgM significa que a doença foi contraída há menos de 1 ano. E aí a gente entra no tratamento. O esquema clássico, que é a sulfadiazina mais a pirimetamina. Lembrando só que a pirimetamina ela é teratogênica e antagonista do ácido fólico. Então, por isso que é associado o ácido folínico, porque às vezes a gente acaba confundindo, eu até tirei essa dúvida com o Dr. Francisco, que a gente lê como ele fizesse parte do tratamento da toxoplasmose. E é o que ele estava me explicando. Ele falou, Cíntia, na realidade, ele é associado por conta dos efeitos adversos da pirimetamina, né? Como a trombocitopenia, a leucopenia. Mas caso o paciente seja alérgico, existe a clindamicina, e a espiramicina para o caso das grávidas, porque ele não atravessa a barreira hematoencefálica, né? E até em termo, infecção fetal confirmada. E aí, Cris, no nosso país, verdade, precisa ter esquema clássico ou também esse questionamento até dentro de nós, na Sociedade Brasileira de uveíte, Bactrim F funciona? Funciona. Eu acho que funciona bem. Já tem trabalho mostrando a equivalência de um e de outro, porém, há uma primeira lesão, doença adquirida, é melhor tratar com um esquema clássico, um ciclo aí do esquema clássico, e depois ficar com Bactrim. O legal do Bactrim é que o paciente toma 2 comprimidos por dia e está tratado, né? Em compensação, a sulfa e a pirimetamina é um pé, né? Porque também o paciente vai tratar por um período prolongado. Olha, se partir da premissa aí, que são 4 a 6 semanas esse esquema clássico, um balde de comprimido por dia, então, assim, lembrar também que, além desses comprimidos, você vai ter o corticoide, e vai ter que usar um protetor gástrico, às vezes a pessoa usa o corticoide e fica doida, né? Porque tem surto, assim, fica acelerado, ou então tem depressão. Então, assim, o Bactrim F ele é muito bom porque os pacientes aderem de uma maneira muito mais fácil, com muito menos colateral, muito menos complicação, é muito mais fácil de usar. Mas essa regra aí de primeira doença adquirida, primeiro tratamento, sulfa, pirimetamina e corticoide, né? Certo. E aí, a gente entra também no Bactrim F, que a doutora Cristina explicou. Ela também pode ser usada, né? Então, normalmente o paciente tem uma tolerância melhor, como a doutora Cristina falou, e eu vi que alguns estudos também falam que ele tem menor risco de algumas complicações também que eventualmente podem ter. E essa associação pode ser semelhante ao esquema clássico. E também tem o atovacone, claritromicina e azitromicina, que pode ser associado à pirimetamina. E os corticoides orais, que foram citados anteriormente, com dose anti-inflamatória de 0,5 miligrama por quilo, e avaliar caso a caso, né, quando é necessário. E aí a gente entra na prevenção de recidivas, né, que também é muito importante. Então, está próximo desse paciente de alto risco, normalmente é feito com Bactrim F 3 vezes por semana, uma média de 1 ano de tratamento, e chegando a uma proteção de 74% para o desenvolvimento dessas recidivas. E aqui a gente só mostrando a diretriz, diagnóstico e tratamento das uveites infecciosas, da Sociedade Brasileira de Uveíte. Então, agora a gente já tem, né, Cris? Já passei isso para eles no grupo, né, dos residentes, que a gente já tem essa diretriz de diagnóstico e tratamento, que já tem da tox. Então, a gente está fazendo passo a passo para as outras doenças.
Agora a gente está fazendo um trabalho de epidemiologia. Cada região, como se comporta e que medicamento o local tem acesso, né? A população tem acesso, se não tem, paciente do SUS, paciente do privado. Então, isso daí está sendo muito importante para a gente entender, né, como funciona a sociedade brasileira e entender e poder julgar os tratamentos mais adequados. E aí, mensagens para casa, né? Então, a toxoplasmose é a causa mais prevalente de uveíte posterior no mundo. Lembrando da importância da anamnese e o exame oftalmológico e o tratamento direcionado para cada tipo de caso, né? Então, cada paciente é um paciente. A serologia de rotina no pré-natal, na prevenção da transmissão vertical, e o diagnóstico e tratamento precoce evitam danos visuais. Gostaria de agradecer a doutora Cristina, o doutor Francisco, e é isso. Parabéns, deixa eu tirar fotinho dessa daí, que eu adoro, o clássico da turma. Muito Faltou legal, eu parabéns. aí. Na próxima eu vou te colocar. Ai, que vergonha, Cris. Coisa de carioca, você compreende, né? Estou brincando, eu quis dizer que faltou eu aqui na foto da turma. Foi uma brincadeira. Aí, Cris, o seguinte, obrigado mesmo por ter participado com a gente. Vamos entrar no módulo 2, que é questões da prova. Se você quiser participar, participe, caso não, não participe. Então, serão 10 questões, eu vou selecionar os residentes que vão responder cada questão. Eu não preciso ficar, né? Que eu vou. Não precisa, Então, porque isso aí é exercício do dia a dia. olha, então, muita sorte para vocês, um bom estudo, muito obrigado pela oportunidade aqui de participar. Suas ordens, qualquer coisa, só chamar que a gente aparece. Beijo para todo mundo. Obrigado, Cris. Um beijo até o Congresso da Sociedade Uveíte. Se Beijo. Deus quiser. Tchau, tchau. Tudo de Tchau, bom. tchau. Obrigada. Tchau. Aí, né? Então, vamos lá, pessoal. Temos aqui questão 1. Questão 1. Quem vai responder? Deixa eu ver. Questão 1 é tão fácil, né? Não. Vamos lá. Será que a Laura está aí? A Laura está de plantão. Vamos dar um desconto para ela. Então, vai lá. R2, Isabela. Responde para a gente, Isabela. Questão 1. Respondo, só estou perdida no Waze, mas pode falar. Vou ler para você, Bela. Lê Fica mais para mim, que eu fácil. estou ouvindo. Paciente de 22 anos, gestante, imunocompetente, apresenta quadro de uveíte posterior relacionado a foco de retinocoroidite ativa com cicatriz adjacente. Considerando o diagnóstico mais provável, qual a melhor opção terapêutica para esse caso? A. Espiramicina. B. Azitromicina. C. Sulfametaxazol mais trimetropina. Ou D. Ciprofloxacina. Espiramicina. Muito bem. Eu já vi essa questão. Estudou direitinho. Olha aí, Isabela. Jesus, eu fiz mapa, meu Deus. Então, essas questões... Laura, fica tranquila. Você tem desconto hoje que você está de plantão. Tá? Mesmo as normas que me foram passadas pelos chefes, que são meus chefes, quem está de plantão não tem obrigação, porque está lá de plantão, né, gente? Enfim, não sou assim também radical, não sou maluco. Vamos lá. Questão 2. Vou ler aqui, então. A Aline. A Aline está aí, Aline? Oi, estou aqui sim.
Então, vamos lá. Você tem E é como para responder a você. questão 2? Sobre o Tenho, ácido pode falar. Sobre o ácido folínico no tratamento clássico da toxoplasmose, é correto afirmar: A. É convertido em ácido fólico, repondo os níveis séricos reduzidos pelo uso de pirimetamina. B. Potencializa o efeito da sulfonamida, funcionando como antagonista do PABA. C. Apresenta uso restrito em pacientes em terapia de reposição hormonal. D. É usado em conjunto com a pirimetamina, pois esta interfere com o metabolismo do ácido fólico. Então, é letra D, que é usado em conjunto com a pirimetamina. Tudo bem. Perfeito. Então, gente, sabe por que tem que decorar isso? Porque muita gente prescreve ácido fólico. Ácido fólico ou folato, que é o que previne as alterações de plaquetopenia, né, anemia megaloblástica, tá? Devido à medicação. Então, essa questão realmente ela super cai na prova. É igual a avó do Luquinhas, ela comprou ácido fólico, lembra? Isso. E veio Ela- já feito errado, e a criança com xingoide, né? É, Mas, enfim, seguimos. Vamos lá. Questão 3. Vai. Questão 3 vai para residente de primeiro ano. Vamos ver quem está aqui de residente. Amanda. Vai, Amanda. Fala para a gente essa resposta. Sobre o ciclo biológico da toxoplasmose, assinale a alternativa correta. A. A fase sexuada ocorre apenas no homem. B. Fase sexuada ocorre em todos os hospedeiros. C. O homem e o gato são hospedeiros intermediários. D. A fase sexuada ocorre nas células sanguíneas do hospedeiro definitivo. E aí, Amanda, o que você acha? Tá, já que a Amanda não vai responder, vamos perguntar para... eu não sei quem é, Galaxy A51. Luciana. Você está aí, Luciana? Oi, tô aqui. Mas eu vou chutar, professor. Tudo bem, meu amor, não tem problema. É só uma questão do exercício. Entendeu? Tipo, as aulas são para quê? Cíntia já está no segundo ano, quem está no terceiro ano já experimentou. Isso será para o futuro de vocês, apresentar em algum lugar, né? Já está apto para essas questões, porque você fica mais tranquilo, realmente. Você viu? A professora Cristina vai, orienta tranquilamente a Cíntia, que hoje tá, ela disse que estava com o coração na mão, mas hoje está mais tranquila. Então, realmente, isso é fato. Você acha que eu também nasci assim, né? Um falador desse tipo? Não, é normal. Mas e aí? Você, quem que vai responder mesmo? Eu, Luciana. Vai, Eu acho que eu Luciana. chutaria a letra C. O homem e o gato são hospedeiros intermediários, mas não sei se está certo. Qual é a resposta? Não, letra B. O gato é o hospedeiro definitivo. Ah, No tá. homem intermediário. Então, é isso mesmo. Perfeito. Tá. Então, já 2 residentes de primeiro ano, não, um residente de primeiro ano. Então, vamos lá. Resposta, questão 4. Já passou? Não, agora é questão 4. Isso. Também um residente de primeiro ano, deixa eu ver aqui. O Lucas, que está no iPhone, deve ser o novo Lucas, né? Lucas, você está aí? Não. Lucas é R1. Bruna, você está aí? Não, Bruna está até sem. Rodrigo, vamos lá, Rodrigo, você está aí? Oi, tô sim. Então, vamos lá, Rodrigo, você como R1 responde a questão 4. Vamos lá. Vai, Cíntia. Ao diagnosticar o quadro de retinocorodite por toxoplasmose, qual das afirmativas abaixo está correta? É isso? Deixa eu tirar aqui. Letra Está B? correta a forma de transmissão. Que letra é?
Letra D, de D dado. de dado. E aí, Exatamente. Cíntia, isso mesmo. Perfeito, exatamente. Por que, Cíntia? Porque a gente até bateu nessa tecla com a doutora Cristina, justamente das carnes e alimentos mal cozidos, eles vão conter esses taxoítos, né? E aí vai fazer a transmissão da toxoplasmose. Tá, perfeito. Então, questão agora 5. Francisco, Oi. aquela C tá errada por quê da chuva? Hã? A C. Os cistos contendo bradizoítas são eliminados nas fezes dos gatos e podem ser disseminados pela chuva, vento e água. Então, não é bradizoíta, é o quê? Qual é a resposta, Cíntia? O problema aqui é Na verdade, bradizoíta. são os oocistos, Pedrinho. Ah, tá. Entendi. Os Entendi. oocistos, eles não contêm bradizoítas, não é isso? Aham. Isso, os bradizoítos, eles são aqueles cistos mais adormecidos. Então, na realidade, o que o gatinho elimina é o oocisto. Isso. Perfeito. Então, vamos lá. Isso cai na prova, hein, gente? Essa questão ali super difícil. Ela cai sempre. Então, questão 5. Vamos lá. Questão 5. Questão 5 para um residente de segundo ano. Vai, Pedro, você. Essa aí para você, vai. Paciente de 22 anos, cuidadora de gato, apresenta baixa visual unilateral associada a células inflamatórias no vítreo e foco inflamatório branco amarelado próximo ao nervo óptico, com cicatriz corioretiniana adjacente. Considerando o diagnóstico mais provável, qual é a melhor conduta? A. Observação. B. Sulfadiazina, pirimetamina, ácido folínico e prednisona via oral. B. Bactrim F. Ou D. Vancomicina. A B. Exatamente. Sim, perfeito. É o esquema clássico, na realidade, né? E realmente, primeiro, a primo-infecção da paciente, uma área bem importante, que é próxima ao nervo óptico, que é um órgão nobre. Não, primo-infecção não. Não, isso daqui já não é primo-infecção, ela é o foco satélite, mas que está bem próximo ao nervo óptico. Então, realmente, o esquema clássico ele é no livro, tá? Vamos falar o mundo real? A professora Cristina Muncioli não quis falar, mas no nosso congresso a gente discute, no nosso protocolo, a gente discute, e o mundo real é que não consegue nem encontrar no comércio, né, gente? Na farmácia mesmo, a gente não encontra o esquema clássico, sulfadiazina separado da pirimetamina. E quando Mas a gente passa lá no SUS Bactrim F, né? A gente geralmente passa nesses casos. E funciona da mesma forma, gente. O que acontece é tratar, acompanhar, saber a hora de tirar o corticoide e cicatrizou, que aí você começa a desmamar, fazer dias alternados, se é uma área nobre, se o paciente já teve vários focos e está reativando. É isso que tem que ser guardado de mensagem para casa. Vai, continua. Obrigado, Pedro. Rapidinho, Francisco, só uma perguntinha, posso fazer? Pode. É que a gente prescreve na emergência e acaba não manejando, né? Não acompanhando esses pacientes que a gente sempre encaminha para você, na verdade, né? Para o especialista. E aí, o que você sugere, para a gente não ficar com aquela receita quadrada, né? De sempre, do Bactrim, por quanto tempo nessa primeira receita que a gente faz? Tudo bem que você vai depender da evolução do paciente, como você falou aí na aula, mas assim, como primeira prescrição, quanto tempo de Bactrim? 45 dias, que a gente não sabe se o paciente vai voltar, tá? E sempre a Escola Paulista briga com a Escola de Minas, porque um é Fernando Orefs e o outro é Rubens Belfort. Mas aí eles fizeram estudos e viram que
Tanto é que entrou no protocolo novo de toxoplasmose, que foi lançado agora pela Sociedade Brasileira de Uveíte, que a gente entrou em consenso, tem que ter uma dose anti-inflamatória de corticoide. E é 0,5 miligrama por quilo. É importantíssimo. E quando começar? Né? Então, para infecção viral, para infecção por tuberculose, muitas das vezes a Sociedade de Minas não usa, mas dependendo da gravidade da tuberculose, usam. Então, geralmente, começa 3 dias depois de ter começado o esquema contra o germe. Tá, entendi. Plasma, Então, você vai passar Bactrim F, um ou 2 comprimidos de 12 em 12, 45 dias, iniciar a prednisona de 20 miligramas, meio miligrama por quilo de peso, 3 dias após o início. Tá ótimo, entendi. 4º dia. Porque se a gente entrar logo no corticoide, o corticoide vai imunossuprimir o paciente e ele vai dar mais chance para funcionar a medicação. Tá, joia. 6. Questão 6 é para R3. Paulo, e aí? Vou te dar esse mole, hein? Tu tá aí, Paulo? Ou já Tô. fugiu? Olha, Paulo, tá aí. Vamos lá, dei uma questão bem mole para você, hein, Paulo? Vamos lá. Questão 3. Qual dos medicamentos abaixo utilizados para o tratamento de toxoplasmose ocular apresenta maior risco de causar colite pseudomembranosa? A. Sulfadiazina. B. Pirimetamina. C. Clindamicina. D. Sulfametaxol com trimetoprima. C. Clindamicina. Isso aí, tudo bem. Isso é decoreba, gente. Isso nem precisa discutir. Vai, questão 7 é para R2. Vamos ver quem está de R2 aqui. A linha Giovana. Giovana está aí, Giovana? Tô. Marlon Eu tô não foi... aqui. Tá, então vamos lá. Eu estava ligando meu microfone. Sobre a toxoplasmose ocular. Isso. Sobre a toxoplasmose ocular, podemos afirmar que A. Não ocorre nas formas adquiridas da doença. B. Acomete primariamente a retina. C. Evolui frequentemente com descolamento de retina. D. O uso de corticoide sistêmico é contraindicado na fase aguda da doença. É a letra B, acomete primariamente a retina. Isso aí, muito bem. Perfeito. Como a Cristina falou, toxoplasmose é uma uveíte posterior, decora. Tá? Tudo aquilo que a gente vê de precipitados granulomatosos na córnea, né? Se a gente não vê nódulos irianos, se a gente não vê Tyndall e flare, então não dá para considerar que ela está tendo uma uveíte anterior ou uma panuveíte. Na realidade, ela é uma retinocoroidite. Vamos. 8. Questão 8. Um residente de 3º ano. Quem está aí de 3º ano não tem ninguém. Né? Isso aí é fácil, fácil. Deixa eu ver. Essa é fácil. Fácil. Essa eu respondo. Vai para o Marlon, né? Marlon precisa responder. Essa eu respondo. Não, eu respondo. O Marlon pode responder. Aí está tendo briga para responder. Hã? Essa aí está tendo briga para responder. Vai, Marlon. Vê se você consegue responder. Essa é super difícil. Mais provável nosso meio para a lesão observada na retinografia é A. Toxocaríase. B. Toxoplasmose. C. Tuberculose. D. Melanoma de coroide. Eu chutaria B. B de bola. Eu chuto. Foi um chute. Entendi. Perfeito. Vamos lá. Número 9. A questão 9 seria mais para um residente de 3º ano, que não tem nenhum aqui.
Então, deixa eu ver quem vai ser. O Lucas apareceu aí. Priscila já falou. Ana Leonor. Vai, Ana. Você está aí? Quem é esse Galaxy A51? Amanda. Peraí, sou eu. Oi, Francisco, calma. Oi. Quem está falando? É a Ana. Hã? É a Ana, Leonor. Oi, Ana. Oi. Então, vamos lá. Responde essa pergunta. Acho que é Letra B. mais baixo. Oi? Nem precisa ler, maravilha. Não, eu ia ler a questão, perfeito. E a questão? Que eu estava com dificuldade para ligar o microfone, mas já foi. Você quer que leia? Não, tudo bem. Respondeu certo, é isso mesmo. Letra A. Oh. Isso. B. Vamos. B. Letra Aí B. a última questão 10. Questão 10. Daqui, a Ana Leonor já falou, né? Quem mais? Esse Galaxy A51, não sei quem é. O Lucas também não respondeu, está aqui, mas não respondeu. A Bruna. A Bruna está indo embora para casa, provavelmente. Tá, vamos lá de novo, Marlon. Agora é uma difícil para você. Essa sim. Aí pegou pesado, hein, Francisco? Para de chorar. De 10 semanas, apresentou-se com baixa do estado geral, nódulos cervicais dolorosos, evoluiu com traçamento visual, fotofobia e olho vermelho à direita há 5 dias. Assinale a alternativa correta. A espiramicina é a medicação que não deve ser usada na idade gestacional. B. O recém-nato tem maior probabilidade de desenvolver catarata congênita. C. Recém-natos sem lesões oculares ou com lesões já cicatrizadas não precisam de tratamento. D. Devido aos efeitos teratogênicos de todas as terapias sistêmicas disponíveis, o tratamento de eleição é a injeção intravítrea de gentamicina e dexametasona. Por exclusão, iria na B, né? Espiramicina pode ser usada na gestação. Recém-nato geralmente precisa de tratamento e nem todas as terapias são teratogênicas, né? A espiramicina, por exemplo, pode ser usada na gestação. Letra B, então? Muito bom. Isso aí. Muito bem. Perfeito. Então, por quê? O que acontece? Isso daí é uma complicação de não tratar, né? Ele nem está dizendo aqui o tratamento. Então, ela está suspeitando clinicamente que ela pode estar tendo uma toxoplasmose aguda, a mãe. Nem tem sorologia. Então, sim, realmente... justa papilar ali, né? Hã? Justa papilar ali, o foco. Isso. Enfim, eu acho que dá para a gente... aqui já tem o foco, que eu não estou vendo, desculpa. Aí a criança já nasceu. Gestante de 10 semanas, apresentou, se infectou com 10 semanas. Evoluiu com... então, isso é a mãe. É a mãe, a gestante. Isso é o fundador da mãe, não é? É a mãe. Então, tem que tratar a mãe, porque senão a mãe vai passar a transplacentária. E acho que a questão também aí entra que o recém-nato tem maior probabilidade de catarata congênita e também de foco macular. Exato. Né? Mas, enfim, é isso. Foi ótimo. Gostei desse formato. Melhor do que os outros, ocupando os professores, eles já discutem mesmo essa matéria desse jeito, eles gostam de falar, então encurtou. E é mais prático para vocês mesmo. Então, pessoal, boa noite para vocês, tudo de bom. Amanhã a gente se vê para as cenas dos próximos capítulos. Ok? Obrigada, tchau, tudo de bom. Tchau. Semana que vem ainda não tem aula marcada, porque eu tenho que ver o aceite dos professores, tá? Tá ok? certo. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.